quinta-feira, 18 horas. Tava muito frio. A menina chega na frente do anfiteatro, para na porta com o coração palpitando. Olha naquela sala e lá dentro muito barulho, muitos músicos. De um lado baterista, guitarrista, sopros, no meio um piano de cauda e ela só observando e vendo esses músicos afinar seus instrumentos. Ficou estarrecida e paralisada quando uma voz lhe chama a atenção. A donzela é a pianista? Depois que ela ouviu aquela voz, a donzela é a pianista? Ela respondeu, sim, senhor, sou eu. Por favor, sente-se no seu instrumento. Ela foi, sentou-se no piano, se acomodou toda no piano ali. E ele, professor, maestro, sei lá, passa uma partitura para cada aluno. Ela pega aquela partitura, olha para aquilo e leva um susto. Por quê? Ela sabia ler muito bem partitura, ela já era formada em piano clássico, piano erudito. Mas ela pegou aquilo, de repente tinha lá uma pauta, várias pautas, clave de sol, e só acordes. E uns acordes muito malucos. C, 7, 9 vezes 11 ao quadrado, raiz quadrada de não sei o que. Um negócio muito fora do contexto para ela. Enfim, ela colocou aquela partitura ali, na estante do piano, e esperou. Acho que o professor vai explicar, né? O que vai acontecer aqui. Só que não. Simplesmente ele fez assim. 1, 2, 3, valendo já! E todo mundo começou a tocar. E ela olhava para a partitura, para o piano. Olhava para a partitura, para o piano. Olhava do lado, a pessoa tocando. Olhava para o outro tocando. Partitura, piano. Ela não sabia o que fazer. Talvez até os acordes básicos ela pudesse fazer, mas nem aquilo ela estava conseguindo fazer. Estava desafiador. Ela olhava para a mão de um, não conseguia reconhecer os acordes, olhava para o outro, não conseguia reconhecer. E a música que ia, e o professor olhando para ela assim, encostado no piano e olhando para ela dessa forma. Aquilo estava insuportável. Aquele professor, de braço cruzado, olhando para ela com um olhar desprezível, intimidador, como se não bastasse isso, sabe o que aconteceu? Ele simplesmente olhou para todo mundo, assim, e disse, improvisando, e chamou a guitarra para improvisar. A guitarra, o guitarrista, simplesmente aí pedal lá fazendo aqueles negócios, baixo, e o baixo tocando, e não sei quem, piano. Quando ele chamou o piano, ela olha para ele, o que ela vai fazer? Ela não fazia ideia do que ela fazia. Vamos, donzela, é a sua vez de improvisar. É claro que ela começou a chorar. É claro que ela nunca mais apareceu nessa aula. É claro que ela nunca mais quis saber de improvisação. É claro que cada vez que ela via esse professor, ela tinha horror de olhar para a cara dele. É claro que ficou um trauma muito grande e é uma crença limitante de que ela era incapaz de improvisar. Até que ela conheceu o método Kodály. Simples assim, ela se permitiu, através do método Kodály, a vivenciar os primeiros elementos, desde o grave e agudo, desde o longo e curto, das coisas mais básicas. Ela se permitiu aprender, reaprender, como eu disse, ela já era formada, mas ela se permitiu reaprender, ela se permitiu fazer todos aqueles exercícios e entre eles a composição e a improvisação. Quando ela fez a primeira improvisação, que foi com o elemento grave e agudo, a felicidade dela era tanta, ela ria tanto, ela ria
tanto que ninguém entendia. Todo mundo da turma olhava para ela, mas por que ela está rindo desse jeito? Porque ela libertou algo dela, ela tirou aquela crença maldita, vamos falar bem a palavra certa, ela tirou aquela crença, aquela desgraceira de dentro dela e conseguiu colocar algo produtivo, uma crença produtiva, uma crença próspera, uma crença: eu posso improvisar, eu consigo improvisar, eu posso fazer isso e eu estou fazendo isso. E cada elemento novo que ela ia aprendendo, ela se permitia não só aprender, como fazer. E compunha e improvisava, compunha e improvisava. Eu não preciso nem dizer que essa menina sou eu, né? Exatamente, fui eu que passei por toda essa situação em um curso que eu fiz de piano, de música popular, e foi um trauma realmente muito grande, a ponto de eu achar que eu nunca mais ia conseguir improvisar. Eu tinha pavor dessa palavra. E eu tinha professores aqui na escola que improvisavam demais, pegava qualquer assunto, qualquer coisa assim de música, e eles saíam fazendo assim misérias com aquilo, e eu travava totalmente. Realmente foi através do método Kodály que eu consegui construir a ponte entre o meu conhecimento e a improvisação. Me permiti passar por todos os assuntos e trabalhar isso em mim, a improvisação. Não sou uma improvisadora, nossa, não, mas eu consigo me virar. E entendi que a gente só consegue improvisar a partir de algo conhecido, como a gente vai falar aqui nessa aula hoje.